Glória a Deus. Que Deus venha abençoar cada um dos irmãos. Temos um culto um pouco mais objetivo hoje. Logo após as 8 horas teremos outro culto com os demais irmãos ali que vão estar conosco cultuando. Mas você que veio agora nesse culto, para junto nós adorarmos a Deus, você vai ser daqui abençoado. Amém? Glória a Deus. Nós não temos visitantes nessa noite, mas já queremos rapidamente já avisar os irmãos, que no próximo quinta-feira nós temos nosso culto de edificação normal, Os irmãos que já querem ali colocar o seu nome para a gente estar já disponibilizando os lugares para nós nos organizarmos melhor. Você já pode estar me procurando ali no WhatsApp, no meu, no da minha esposa, para você estar já nos comunicando. Já tem alguns irmãos que já deram o nome ali que vão estar na quinta-feira, e nós estamos aqui para adorar a Deus. Também na terça-feira nós vamos ter aqui uma reunião com o primeiro e segundo líder, se possível, de cada departamento e os obreiros. A gente sabe que alguns departamentos têm alguns irmãos que não podem vir, porque tem alguém em casa que é de risco, ou às vezes tem alguma enfermidade, mas contamos com a presença aqui da liderança, dos irmãos que estarão conosco. Fazemos uma reunião bem rápida, decidimos alguns assuntos ainda aí sobre o ciclo de oração, em vista que o nosso pastor ele suspendeu, esse ano todos os trabalhos. Não vamos ter mais trabalhos de oração esse ano, nem de jovens, nem dos irmãos. Os trabalhos agora só no que vem. Então nós temos que conversar aí com a diretoria e vamos acertar tudo certinho em nome de Jesus. Amém? Ao culto e nós vamos estar aqui para adorar a Deus. Aleluia. Com máscara, sem máscara, irmão? Nós vamos estar aqui adorando a Deus. Amém? E nesse momento o conjunto vai louvar mais um hino. Nós vamos fazer o trabalho de ofertas para a casa do Senhor. E logo após nós já estaremos ministrando a palavra do Senhor.
irmão Gerson está fazendo essa oração, estaremos passando para a palavra. Amém? Salve a igreja, papai Senhor. Obrigado, Jesus. Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui na tua casa, Senhor, te louvando, te adorando, Jesus. Eu sinto a tua presença aqui, Pai, os louvores, Senhor. Agora usa o teu servo Jonas, Pai, para que venha com a palavra, Senhor, aquilo que nós necessitamos ouvir. Senhor, queira falar conosco, Pai. Vai abençoando o decorrer deste culto agora, Jesus. Muito obrigado, meu Pai e querido. Amém e amém. Amém. Os irmãos abrem a palavra de Deus. Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 47 a seguir. Vamos achar, amém? Vamos dar a palavra do Senhor. Estando Jesus ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha diante dele, dessa multidão, chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o filho do homem. Vendo que os que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? Um deles, o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: Deixa-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Disse Jesus aos principais sacerdotes, oficiais da guarda do templo e anciões que tinham ido contra ele: Saístes como um assaltante com espadas e cacetetes. Eu estava todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. Quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro assentou-se entre eles. Uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse: Esse homem estava com ele. Mas ele negou, dizendo: Mulher, não conheço. Um pouco depois, vendo, o outro disse: Tu és também um deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. Passada quase uma hora, outro afirmava também: Esse verdadeiramente estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Quero falar aqui, irmãos, um pouquinho sobre a vida de Pedro. Falar um pouco desse apóstolo, esse discípulo de Jesus. E eu creio que com essa leitura nós possamos aqui ter um entendimento do que o Senhor ele pode fazer na vida de um homem. E eu titulei essa mensagem com um tema que quer dizer: do declínio até a restauração. No momento aqui que Jesus, a gente começou a ler, irmãos, o Senhor antes, ele já tinha orado. João, no capítulo 16, ele vai falar sobre a oração sacerdotal. Jesus estava orando ali por ele, pelos seus discípulos e pelos discípulos que haviam ainda de vir, que somos nós até hoje, e que ainda vão vir até Jesus ele voltar a buscar a sua igreja. E após isso, Jesus então ele vai se retirar, e ele vai até um jardim chamado Getsemane, aonde ele foi ali para orar, e a Bíblia vai dizer que então ele se afastou um pouco dos seus discípulos. Estavam ali Pedro, Tiago e João com ele, e ele deixou eles ali, mandou eles orarem, para que eles não viessem cair em tentação, e ele se afastou deles para orar no íntimo com o Senhor. Aí ele vai orar, e os irmãos conhecem bem a história, quando Jesus ora no Getsemane, que ele estava pedindo para o Pai, ele estava sentindo na sua vida, no seu viver, o peso e a responsabilidade do seu projeto, da sua missão,
a qual a Bíblia vai dizer que ele chegou até a suar gotas de sangue que ia até ao chão. Isso cientificamente é comprovado quando alguém é submetido, é algo muito raro, irmãos, mas quando alguém é submetido por uma angústia muito profunda. E quando Jesus ele vai dizer: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice era esse que o Senhor estava dizendo que ele queria que se afastasse? Aquilo que estava gerando agonia na sua vida, que estava fazendo com que ele tivesse ali a maior dor como ser humano na sua vida. Foi ali naquela oração, naquele momento de intimidade com Deus. Ali a sua carne ela foi testada. Como a oliveira ela é prensada para sair o azeite, ali Jesus ele foi prensado como uma oliveira. Jesus estava falando a respeito do pecado. O cálice a qual Jesus estava falando era o pecado. Mas ele vai seguir a frase dizendo: mas que não faça a minha, mas a tua vontade. Em meio à dor, em meio à angústia, em meio à agonia, prevaleceu ainda a vontade do Senhor na vida dele. Será que em meio às nossas dores, em meio às nossas angústias, prevalece a vontade de Deus na nossa vida? Essa é uma pergunta que você vai responder para você mesmo. E após isso, então, Jesus ele vai 3 vezes orar. Eu creio que ele saiu às 9 horas e até a meia-noite ali ele orou. E por 3 vezes ele voltou para ver os discípulos e encontrou os discípulos dormindo. E após Jesus ali estando falando com eles, apareceu uma grande multidão, o sumo sacerdote Caifás, com os seus sacerdotes, os capitães da guarda. Para o quê? Para prender Jesus. E uma multidão veio para ver o negócio acontecer. E naquele momento ali Pedro, ele pega e desembanha a espada e ele vai ali e corta a orelha de alguém chamado Malco, que era servo do sumo sacerdote Caifás. Aí muitos não entendem, cara, eu vejo aqui a primeira situação. Nesse momento começou o declínio espiritual na vida de Pedro. Por quê? Apesar de ele estar 3 anos e meio aproximadamente andando com Jesus, sendo ensinado por Jesus, parecia que ele não era convertido ainda. E tem mais algo muito importante, porque para ser um sacerdote, segundo a lei de Moisés lá em Levítico, ele não poderia ter nenhum defeito. E a partir do momento em que Pedro ele desembanha a espada do próprio soldado que estava ali e corta, a gente não consegue afirmar se foi decepada a orelha por completo ou se foi cortada só uma parte. A Bíblia ela não revela isso. Mas quando ele vai e toma essa atitude, corta a orelha direita, que alguns evangelhos vão dizer que é a orelha direita, ele não somente estava tirando um órgão que um ser humano ele precisava para poder ouvir, mas ele estava ali acabando com o ministério de um homem sacerdotal. Naquele momento, aquele homem não ia poder mais ser um sacerdote, porque ele ia ter um defeito. Mas Jesus imediatamente, que era a pessoa que poderia estar irada com a situação, que é a pessoa que poderia estar entristecida com a situação, que é a pessoa que estava angustiada com aquela situação, ele pegou e ele curou aquele homem. No momento em que o seu discípulo ele tentou destruir o ministério de um homem, Jesus ele vai ali e mostra porque ele é o Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele vai ali e restaura a vida daquele homem. Jesus quer ensinar algo para Pedro ali. Então após isso, eles prendem Jesus e levam Jesus, os discípulos, irmãos, já não sabiam mais nem onde está. Aí mostra que o homem sem o Espírito Santo não é nada. Porque quando o negócio apertou, que eles viram que a morte estava na frente deles, eles fugiram. O próprio Pedro aqui que disse que não abandonaria Jesus, ele já estava andando de longe, irmão, estava seguindo de longe para ver como é que estava o negócio. Por isso que Jesus vai dizer: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e recebereis sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. E vai dizer que quando o Espírito Santo desceu, eles foram revestidos de autoridade, porque sem o Espírito Santo de Deus, nós somos falhos, pecadores, e não temos coragem quando o negócio aperta. E eles estavam ali,
Pedro só observando de longe, seguindo de longe. E ele chega, eles estavam se aquecendo num braseiro ali fora da casa de Caifás, do templo. E ele começa a se aquecer ali com aqueles homens. Aí eu começo a ver, irmãos, um homem que tinha uma vida de altos e baixos. Aí eu comparo com a nossa vida, irmão. A nossa vida é de altos e baixos. O mesmo homem que em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, quando ele estava pescando e não pescou nada a noite inteira, que ele estava frustrado, Jesus entrou no barco para pregar a palavra. Aí Jesus expressou a sua gratidão e Jesus abençoou eles com uma pesca maravilhosa, meu irmão. Eles foram tão abençoados que encheu o barco deles, encheu o barco de quem estava com eles. E quando eles chegaram em terra, Jesus falou para seguir, irmão, eles não se apegaram na bênção. Deixaram os peixes tudo lá, abandonaram tudo e foram seguir Jesus. A bênção foi tanto, mas não olharam para a bênção. Eles sabiam que com Jesus tinha algo diferente. Quando eu vejo nessa situação, eu vejo que Pedro ele era uma pessoa muito leal aos seus amigos, porém ele era intolerante com seus inimigos. Ele viu em Malco como um inimigo, ele já desembanhou a espada e já queria matar Malco. Mas Jesus impediu ele de fazer isso. E esse mesmo Pedro que aqui cortou a orelha desse homem, é o mesmo Pedro que em João capítulo 6, quando muitos discípulos queriam abandonar Jesus, que já tinham ingressado no ministério de Jesus, porque Jesus estava pregando uma palavra muito árdua, uma palavra muito pesada, e eles, Senhor, essas palavras são duras demais, quem vai escutar isso que você está pregando, Senhor? Não, eu estou indo embora. Aí Jesus se virou para os 12 discípulos e disse, vocês, por que vocês não vão com eles? Aí Pedro disse, Senhor, para onde nós iremos, se somente tu tens a palavra de vida eterna? É uma vida de alto e baixo. Pedro ele ia de uma alegria espiritual a uma tristeza espiritual. E às vezes nós estamos assim também. Tem dia que tu acorda, irmão, parece que tu está, irmão, olha, no nível 7, né, Super Saiyajin lá cheio de poder de Deus. Tá assim derrubando tudo, irmão. Tu já sai, tu sai para trabalhar, tu tá alegre, tu tá diferente, tu já tá animoso. Nada que venha acontecer naquele dia, ele te frustra, porque tu tá numa alegria. Mas daqui a pouco passa uma semana, no outro dia, irmão, tu já está numa tristeza que tu já quer largar o ministério, tu já quer igual lá em Salmo 137, os israelitas presos lá, e cativo na Babilônia, já tinham pendurado a harpa, já está pendurando o arco, irmão, está pendurando o ministério, está pendurando o louvor, está pendurando o ministério da pregação, está pendurando a oração, está pendurando o evangelismo. Você vai querer pendurar tudo, irmão, porque é uma tristeza imensa na tua vida. Mas Pedro, ele tinha também esses altos e baixos. E quando ele está ali se aquecendo, as pessoas vêm questionar ele, olha, você é um deles. Né? Aí Pedro, por 3 vezes, ele nega Jesus e ele lembra que Jesus tinha falado que antes que o galo cantasse, ele negaria Jesus. Jesus, ele se vira, olha para Pedro e Pedro sai, chora amargamente. Aí Jesus, ele é preso e Jesus, ele é condenado, sem acusação nenhuma. Jesus é morto na cruz do Calvário e ao 3º dia ele ressuscita. Aí quando eu leio Marcos capítulo 16, versículo 7, que Maria Madalena, ela estava lá no sepulcro, porque o sepulcro estava com a sua entrada, eles tinham mexido, e ela vê que estava algo diferente ali, e ela vai lá verificar o que é que aconteceu, remover a pedra daí. Tem alguma coisa estranha aí, eu quero ver o que está acontecendo. Em Marcos capítulo 16, versículo 7, Jesus vai dizer para ela, olha, manda avisar os discípulos lá e a Pedro, para me encontrar na Galileia. Aí eu comecei a questionar, por que Jesus ele falou somente o nome de Pedro se ele tinha 12 discípulos? Ele não falou, manda o Pedro, Tiago, João, Tomé, me encontrar na Galileia. Não, ele disse, olha, manda os meus discípulos e a Pedro me encontrar lá na Galileia. Aí eu comecei a me questionar, mas o porquê que Jesus fala isso? Porque a partir do momento que Pedro ele negou a Jesus, ele já não se considerava mais um discípulo de Jesus. Pedro ele achou que naquele momento ali o seu declínio espiritual tinha chegado no ápice, a qual não tinha mais uma solução para a sua vida.
que a única solução que haveria para a sua vida era um declínio espiritual, se afastar daquilo que Deus tinha a realizar na vida dele. Mas quando Jesus ele vai dizer, olha, manda chamar Pedro, ele está dizendo o seguinte, olha, Pedro talvez ele ache que eu me esqueci dele, Pedro talvez ele acha que eu abandonei ele, talvez Pedro não se considere mais nem um discípulo, mas eu estou dizendo, manda chamar ele que eu tenho um negócio para ele ainda, eu quero restaurar a vida e o ministério desse homem. Eu acho interessante, meus irmãos, que para cada vez que Pedro negou a Jesus, ele perguntou se ele amava Jesus, quando ele teve um reencontro com Jesus. Aí ele disse que amava Jesus e Jesus disse, olha, então apacenta minhas ovelhas, por 3 vezes. Sabe o que quer dizer, irmão? Para cada queda sua, a graça do Senhor é suficiente para te restaurar. Amém. Não importa se você caiu 1, 2 ou 3, a graça do Senhor é o suficiente para te restaurar. Amém. E o mais interessante é que quando eles chegaram lá na Galileia, aí eles viram que Jesus não estava lá. Daí o que Pedro foi fazer, irmão? Aquele homem que tinha largado a pesca para seguir a Jesus, ele voltou para a pesca. Porque quando o negócio ele sai do nosso controle, a nossa tendência, irmão, é querer voltar para as nossas atitudes que nós tínhamos antes. A nossa atitude é voltar a gostar daquilo que a gente gostava antes e que não agrada a Deus. É de querer praticar aquilo que nós praticávamos antes, quando o negócio aperta, sai do controle, que tu está numa tristeza espiritual. Aí Pedro ele voltou, não viu Jesus, vamos pescar. E eles lá pescando, não pescavam nada, irmão. Daí Jesus mandou ele lançar a rede de novo, irmão. E o barco encheu de novo. E quando eles olharam, Jesus estava lá esperando eles, e Jesus tinha feito um braseiro, tinha pão e peixe ali naquele braseiro. E Jesus chamou eles lá, e eles foram lá conversar com Jesus. E se você prestar atenção, no Novo Testamento inteiro, as únicas 2 passagens que vai aparecer o braseiro é quando Pedro negou a Jesus e quando ele teve o reencontro com Jesus e o seu ministério foi restaurado. Sabe por quê, irmão? No mesmo cenário que você fracassou, ele vai te erguer. No mesmo cenário que você fracassou, ele vai te erguer pela graça e a misericórdia dele. Aleluia. Mas é preciso tomar uma atitude, irmão. Quando Pedro ele saiu, largou a pesca para seguir a Jesus, ele tomou atitude. Quando Pedro negou a Jesus e Jesus mandou avisar que era para ele ir para Galileia, ele tomou atitude e foi. Ele não ficou parado esperando, irmão. Jesus ir lá na casa dele, falar com ele, pegar ele pelo colo, acariciar o ego dele, levar ele no colo e tal, e carregar ele nas costas. Não, tem que tomar atitude. Se não tomar atitude, não tem restauração. Se não tomar atitude, não tem transformação. Tem que tomar atitude. Porque as nossas semeaduras, elas determinam a nossa colheita. Irmão, semear é fácil, irmão. Tem coisa que é um pouco mais difícil, mas semear é fácil. Agora tem colheita que é difícil. Tanto boa quanto ruim. Tem colheita que nós não queremos colher, mas nós semeamos, tem que colher. E tem colheita que é boa, nós queremos colher, só que ela requer esforço. Vou dar um exemplo para os irmãos. Os irmãos sabem do mandioca. Você vai lá, você planta mandioca, irmão. Você cava a terra, não precisa cavar muito, né? Você cava ali uns 30 centímetros. Você planta ali a semente da mandioca e deixa ali, ela vai crescendo. Aí você semeou. Mas agora você quer comer a mandioca, irmão. Aquele aipizinho fritinho, né? Aquele aipizinho cozidinho lá na carne moída e tal, aquele negócio lá. Ô irmão, tu leva bom. Você vê fritinho, irmão. Fritinho mesmo, olha. Só que daí você, para colher, requer esforço, irmão. Pega aí agora uns 15 dias que não chove. Vai lá apanhar um aipim na terra, irmão, para te ver. Se tu chegar lá e puxar o aipim, irmão, só vai vir um galho seco na tua mão. O aipim vai ficar tudo embaixo da terra. Ô, mano, como é que tu sabe? Porque lá em casa tem, eu já fiz isso, irmão. Eu não sabia apanhar aipim, fui lá, puxei só o galho, irmão. Eu achava que tinha apanhado, né? Achei que o aipim é aquilo ali.
Aí eu fui aprender, irmão, que para apanhar o aipim, tu tem que cavar ao redor da terra primeiro. Tu tem que mexer na terra. Tu não pode com a tua força do teu braço arrancar o aipim, tu tem que usar a tua perna, a força da tua perna, embalar e puxar que ele vai vir. E você vai tirar aquele aipim inteiro ali, coisa mais linda, e depois você tem que cavar mais, que às vezes fica aipim grudado lá na terra, enraizado. E você tira, irmão. Aí já vai comer, não, você tem que descascar o aipim, irmão, que é outra tribulação. Aí depois de cascar o aipim, daí você já está agoniado para fritar ele, vai ter que cozinhar o aipim primeiro, irmão. E depois você vai fritar o aipim, irmão, para depois você usufruir da tua semeadura. Então tem colheita que ela requer esforço, continuidade. Se não tiver continuidade, meu irmão, você não vai colher. Às vezes a semeadura é fácil, a gente acha que a colheita vai ser fácil, não é. Às vezes a colheita é difícil, tem que ter esforço e continuidade. Se você não continuar, na primeira cavada que puxada que você vai dar no aipim na terra seca, irmão, você vai desistir. Mas se você perseverar e se esforçar e der continuidade, você vai comer o aipimzinho frito. Amém. E hoje nós somos abençoados, irmão. Deus, Ele nos aprove de nós termos o nosso alimento na mesa. Ontem nós estávamos ali com uns amigos conversando e nós estávamos lembrando, meu Deus, quando eu era criança, nosso armáriozinho lá abria 2 portas, cada porta era um pacote de Bisnal de bolacha, mano, aquele grandão assim sortido. Era aquilo lá no café da manhã e no café da tarde. Eu lembro até hoje, irmão, o iogurte a mãe abria e era um copinho de cada, irmão, aquele copinho de extrato de tomate, era um pouquinho de cada, irmão. Hoje, irmão, compra o iogurte, bota um copão, tu toma e glória a Deus, né? Compra aquelas bolachinhas lá que é, olha, irmão, é só colesterol puro, né? Mas é uma coisa que é uma tentação, né? Aquelas merendinhas. E hoje nós somos abençoados, irmão. E às vezes nós não queremos dar continuidade, não queremos nos esforçar. E mesmo que você esteja passando dificuldade, eu sei que o Senhor vai prover, irmão. Aleluia. Porque nós estamos aqui para ajudar a tua vida, para abençoar. E se cada um se unir e ajudar o próximo, Deus vai abençoando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E para nós concluirmos essa mensagem, essa escolha é nossa, de tomar atitude ou não. A escolha é sua. Pedro aqui, ele foi num declínio espiritual, uma restauração, mas não acabou por aí. O Senhor restaurou o ministério dele, mas ele precisava de algo mais, ele precisava ser cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, Pedro ele precisou se esvaziar primeiro. Ele precisou se esvaziar das atitudes erradas que ele tinha, ele precisou se esvaziar da valentia dele, ele precisou se esvaziar do ódio dele, do rancor dele, ele precisou se esvaziar. E se nós queremos ser pessoas cheias de amor, irmão, você precisa se esvaziar do ódio. Coração cheio de ódio não tem como amar. Ou você é cheio de ódio ou você é cheio de amor. Se você quer ser cheio de perdão na tua vida, uma pessoa que vai perdoar, uma pessoa que quando alguém faz alguma coisa para você, mas você é lá uma pessoa que perdoa porque você quer amar aquela pessoa. Agora uma pessoa que é rancorosa de coração, ela não perdoa, irmão. Ou tu tem rancor ou tu tem perdão. Ou tu pratica o perdão ou tu tem rancor na tua vida. É um dos dois. Não tem como ter rancor e perdão, ter ódio e amor ao mesmo tempo. Se você quer praticar a verdade, você tem que se esvaziar da mentira, irmão. Se você quer viver na mentira, não adianta falar a verdade uma vez ou outra, tem que ser verdadeiro sempre. Se você quer alegria na tua vida, irmão, tem que se esvaziar dessa tristeza que às vezes o diabo quer colocar na tua vida. E se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa se esvaziar do pecado. Você precisa se esvaziar das coisas que não agradam a Deus. Porque o Senhor, Ele não vai te encher do Espírito Santo se a tua vida já está cheia de coisa que não agrada a Ele. É preciso se esvaziar primeiro, para depois ser cheio da presença de Deus. E o Espírito Santo é que vai nos encorajar a prosseguir, a nos esforçar e dar continuidade naquilo que Ele tem para a nossa vida. É o Espírito Santo. Se coloque de pé, eu quero orar pela tua vida nessa. Então a escolha é sua. A atitude é necessário tomar. Mesmo que a escolha seja difícil, nem toda escolha é fácil.
igual um casamento. Casamento tu não casa porque... não casa por amor. Tu casa porque tu decidiu amar. Porque todo dia que passa tu está decidindo amar mais essa pessoa. Todo dia que passa tu vai amar ela cada vez mais. O casamento é assim. O amor é isso, é uma decisão. Eu decidi amar a minha esposa, não importa se depois que ela ganhou meu filho, ela engordou um pouquinho, ela emagreceu, ou ela ficou assim, ou ela ficou assado. Não, eu decidi amar ela. E todo dia eu decido amar ela. E com Deus é a mesma coisa. Quando você decide amar Ele, você toma uma atitude de se esvaziar do ódio, de se esvaziar do rancor, de se esvaziar da mentira, de se esvaziar da tristeza, de se esvaziar do pecado, para ser cheio do Espírito Santo, para você praticar o amor na sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer em 1 João que Deus é amor. Então se Ele é amor, isso é algo que é de Deus, provém de Deus, é a essência de Deus. E nós devemos amar nossos irmãos, nós devemos amar a nossa família, nós devemos amar a nosso esposo, os nossos filhos, independentemente daquilo que nós estamos vivenciando hoje. Temos que amar. Porque as nossas semeaduras, elas vão determinar as nossas colheitas. E se a partir de hoje você semear aquilo que está conforme a direção de Deus, a tua colheita vai ser uma colheita abençoada no nome de Jesus. Mas não se esqueça disso, a colheita às vezes ela requer esforço. Aleluia. Esforce-te e tenha bom ânimo. Não é só se esforçar, é ter bom ânimo, porque quando está te esforçando, irmão, às vezes o desânimo vai bater, mas você tem que ter bom ânimo. E Deus ele vai abençoar a tua vida. Amém? Nós vamos orar. Feche os teus olhos onde você está. Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, por estar na tua presença, Pai. Nós possamos te adorar, Senhor, te glorificar. E assim como a vida de Pedro, Senhor, que ela foi de um declínio espiritual até uma restauração. Que vidas aqui, Senhor, que estão talvez em declínio, Pai, elas possam nessa noite serem restauradas pela tua palavra. Senhor, que nós possamos tomar a atitude, Senhor, de semearmos, de colhermos, Senhor, com esforço, com continuidade, com determinação. Apesar de toda a preocupação que muitos estão tendo, Senhor, com o momento em que nós estamos passando. Mas a nossa confiança, Senhor, ela tem que estar no Senhor. Que nós não viemos andar ansiosos, Senhor. Que nós não viemos andar, Senhor, de uma maneira a qual nós vamos a nos desesperar, mas que nós possamos confiar em Ti e saber que o Deus que opera do declínio espiritual a uma restauração é o Deus que opera na minha vida o milagre, é o Deus que me sustenta, é o Deus que provê a minha necessidade física, a minha necessidade espiritual. Mas eu preciso tomar a atitude, Pai, de ser alguém, Pai, que queira um compromisso contigo, Deus. Eu preciso me esvaziar, Senhor, daquilo que não te agrada, para ser cheio, Senhor, do Teu Espírito Santo. E que o Teu Espírito Santo ele venha queimar, Senhor, nos corações nessa noite. Que o Espírito Santo ele venha arder, Senhor, de uma maneira diferente nessa noite, Pai, nos corações, para que nós possamos ter uma restauração de Deus aqui nessa noite. Por mais que a restauração ela começa com lágrima, por mais que a restauração ela começa com choro, devido ao declínio, Senhor, mas quando Tu restaura o homem do pó, Pai, isso é transformado em alegria na Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Eu não vou parar.
teus pés. Não vou parar, eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Não deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Não vou parar. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Não deixa queimar, deixa queimar. 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 Amém, glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que esteve conosco nessa noite. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Que você tenha um ótimo início de semana abençoado na presença de Deus. Levante sua mão comigo. Que a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja na vida de cada um. E nós dizemos amém. Se Deus é por nós, ninguém. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.